Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paloma, eu sou mediadora de Química do Polo de Piraí e hoje a gente vai falar sobre as relações numéricas. Bom pessoal, hoje a gente dá um novo passo na Química. O que a gente faz hoje é começar a quantificar. Eu vou trabalhar então com a quantidade das espécies. E essas quantidades elas vão estar em diferentes unidades. Eu posso estar falando de átomos, quantidade de átomos, posso falar de massa, posso falar de volume de um gás, tudo bem? É isso que a gente trabalha hoje. Mas antes da gente entrar nessa parte macro, em que eu vou usar unidades como grama e litro, eu preciso conversar com vocês sobre a massa atômica. Massa atômica, como o nome sugere, é a massa do átomo. E a primeira coisa que a gente precisa saber é onde encontrá-la. A massa do átomo, pessoal, tá aqui na tabela periódica. Essa daqui é a minha apostila do PVS. E logo no finalzinho da apostila do módulo 1, você encontra a tabela. Toda vez que você tem uma tabela periódica, você procura a legenda, tá aqui, e você vai ver que aqui embaixo está escrito massa atômica aproximada. Então basta eu olhar a tabela que eu vou encontrar a massa atômica dos diferentes átomos. Só que tem um detalhe. Quando eu falo de massa atômica, a massa de um átomo, não faz muito sentido aqui para mim trabalhar com unidade de grama, por exemplo. Porque um átomo é muito pequeno para a gente trabalhar com grama. O ideal é que a gente crie uma unidade só para falar de átomo. E é aí que surge o que a gente chama de unidade de massa atômica, que eu posso representar como U ou, mesma coisa aqui, U ou U, uma. Tá aí. Vamos lá, peguei minha tabela, pessoal. Se eu procuro na tabela o sódio, eu vou ver que a massa atômica do sódio é 23. A massa atômica do carbono, olhei na tabela, 12. E a massa atômica do cloro, olhei na tabela, 35,5. Mas isso me deixa um pouco incomodado, porque os números eles têm que estar sempre acompanhados de unidade. E é aí que entra a unidade de massa atômica. Eu não falo que a massa atômica do sódio é 23, eu falo que é 23U. Eu não falo que a massa atômica do carbono é 12, mas sim 12U. E aqui 35,5U. Você já falou de massa quando se trabalhou com um átomo, mas não era massa atômica, era número de massa. O número de massa você calculava como prótons e nêutrons e, sendo assim, sempre dava um número inteiro. Aqui em massa atômica, não necessariamente esse número é inteiro. Repara que, por exemplo, aqui para o cloro, deu 35,5, um número quebrado. E como que a gente explica isso? Pois bem, a massa atômica, ela na verdade ela é a média ponderada dos isótopos. O que eu quero dizer? Peguei um exemplo aqui para a gente ilustrar isso. Estou falando do elemento cloro. Todo elemento cloro tem número atômico igual a 17, já que número atômico é a identidade do elemento químico, tudo bem? Então, o cloro com número atômico 17, na natureza, eu encontro ele na porcentagem de 75% cloro 35 e 25% cloro 37. Bem, é isso que eu encontro na natureza. Agora, para eu calcular a massa atômica, eu preciso fazer a média ponderada disso aí. Peguei aqui, vou fazer uma média. Tá aí. Bom, eu tenho cloro de massa 35, só que eu tenho 75% dele. E eu tenho cloro 37, com 25% dele. Tá aí. E o total de cloro na natureza é 100%. É isso que eu faço. Se eu faço essa conta, eu encontro aí a massa atômica do cloro, que é a que está na tabela periódica, 35,5, e eu complemento com a unidade de massa atômica, 35,5U. Desse jeito é calculada a massa atômica, na verdade é uma média, e os números que estão na tabela são justamente essa média. Nesse mesmo raciocínio, eu posso continuar e sair de massa atômica para falar da massa das moléculas, massa molecular, que é o que a gente vai ver já já. Quando eu falo de massa molecular, eu já estou falando da massa dos compostos formados pela combinação entre átomos.
Aqui, por exemplo, eu tenho H2O. São 2 Hs e 1 O, sendo assim, a massa dessa molécula vai ser 2 vezes a massa do H mais a massa do O. Consultei na tabela, fica 2 vezes a massa da H, que é 1, mais 1 vez a massa do O, que é 16. E aqui eu acho a massa molecular, que é igual a 18. Como eu continuo no mundo atômico, eu continuo usando a unidade U. Tudo bem? Continuo falando só de uma molécula. Então, algo muito pequeno, uso a unidade U. Aqui do lado, CO2, C é 12, tá na tabela, mais 2 vezes o oxigênio, que é 16. Fiz essa conta, acho 44U. Aqui no CaCO3, cálcio 40, tá na tabela, mais 12 do carbono, mais 3 vezes o 16 do oxigênio. Fazendo essa conta, eu acho 100, para ser mais exata, 100U, já que continuo no mundo atômico. Para sair desse mundo atômico, porque veja bem, a gente não costuma trabalhar com um átomo ou uma molécula, a gente costuma trabalhar com um montão de átomos, um montão de moléculas. E é nesse sentido que a gente trabalha com o número de Avogadro. Nesse caso, a gente estabelece uma quantidade fixa, que é o que a gente chama de mol. Um mol de qualquer substância é quando a gente tem 6 vezes 10 a 23 espécies. Pessoal, espécies é um nome genérico, depende do que eu estou falando. Vou colocar aqui entre parênteses que as espécies podem ser os átomos, podem ser as moléculas, podem ser os íons e por aí a gente vai. Espécie é só um jeito genérico de falar. Aqui então, pessoal, a gente para de trabalhar com um átomo. Agora eu falo de um mol. Assim como quando eu falo uma dúzia, você pensa 12. Quando eu falo um mol, você pensa 6 vezes 10 é 23. Tudo bem? E aí, alguns exemplos para deixar claro aqui para você. Se eu coloco 1 mol de sódio, tá aqui. 1 mol é uma quantidade fixa e sódio é um átomo. Sendo assim, eu posso dizer que 1 mol de sódio são 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Assim como, se eu trabalho com moléculas de água, 1 mol de H2O. Quando eu faço isso, como eu estou falando de mol, 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Água é uma molécula, sendo assim, 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Nesse mesmo sentido, colocando um último exemplo para a gente fechar esse raciocínio, 1 mol de CO2, que também é uma molécula, vai ser então 6 vezes 10 a 23 moléculas. Trabalhar em mol é uma forma da gente sair do mundo atômico, daquele que não é palpável pra gente, e entrar no mundo macroscópico, em que a gente pode começar a trabalhar, por exemplo, com grama e não com U, que é o que a gente vai ver já já. Quando eu passo a trabalhar com mol, que não é um átomo ou uma molécula, mas na verdade um monte de átomos e um monte de moléculas, eu paro de usar massa atômica e massa molecular para passar a usar a massa molar. Massa molar nada mais é do que a massa de um mol de uma substância e eu encontro ela do mesmo jeito que eu encontro a massa atômica. Vou na tabela periódica consultar. Só que a grande diferença é que quando eu paro de usar a massa atômica e passo a usar a massa molar, eu deixo de usar o U, a unidade de massa atômica, para usar grama ou grama por mol. Grama por mol porque é a massa de um mol, grama por mol. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Veja bem, massa atômica do sódio e massa molar do sódio. Ambas eu acho na tabela, então para ambas eu vou achar 23. A diferença, pessoal, é que quando eu falo de massa atômica, a unidade correta é o U, porque eu estou falando da massa de um único átomo. Já a massa molar, eu vou usar o grama. 1 mol de sódio tem 23 gramas. E isso aqui corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio.
Tudo bem? Então a gente sai do mundo atômico e vem para o mundo mais palpável, que é aquele que a gente trabalha com a massa em gramas. Embaixo eu tenho um exemplo muito parecido. Massa molecular da água e massa molar da água. Não uso massa atômica, chamo de massa molecular, porque a água é uma molécula. Mas de qualquer forma, eu tenho que ir na tabela consultar. A gente já calculou, né? Cada oxigênio é 16, cada H é 1 vezes 2, que são 2 Hs mais 16, dá 18. Para os dois aqui, eu acho 18. A diferença é que massa molecular é a massa de uma molécula. Então, eu vou usar o U. Enquanto a massa molar é a massa para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por isso, eu uso grama. Aqui é uma molécula. Aqui são 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Saí do mundo atômico e entrei num mundo mais macro. Posso continuar pensando em volume em mol para falar de volume molar. Volume molar de um gás na CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Eu preciso te dizer que o gás está na CNTP ou está nas condições normais de temperatura e pressão. Só para você saber, essas condições normais são 0 graus Celsius e 1 atm. Só que ele não costuma te dar esses dados. Na verdade, o que ele te dá é a sigla ou realmente fala condições normais de temperatura e pressão. O que eu sei é que um mol de gás, qualquer gás, na CNTP tem um volume de 22,4 litros. Um mol de qualquer gás. Então, veja os meus exemplos. Um mol de O2 na CNTP. O volume, eu já sei qual é. 22,4 litros. Aqui do lado, mudei o gás. Um mol de CO2. Mesma coisa. Um mol de CO2 vai ocupar 22,4 litros nas CNTPs. Se eu tenho todas essas relações, repara que eu já sei muita coisa do mol. Eu sei que um mol tem uma quantidade específica, que é 6 vezes 10 a 23. Eu sei que um mol tem uma massa específica, que é a massa molar. E eu sei que um mol de gás nas CNTPs ocupa um volume específico. Dessa forma, agora eu vou sintetizar tudo isso e aí a gente faz alguns exemplos, tudo bem? Tudo que a gente viu para mol pode ser sintetizado nessa ideia aqui. É o seguinte, pessoal, um mol tem sempre uma quantidade fixa que é 6 vezes 10 a 23. Então, eu posso relacionar aqui um mol e 6 vezes 10 a 23. Um mol também tem sempre a massa molar, que eu consulto na tabela periódica. Essa massa molar está em gramas, então posso fazer essa relação direta. E também posso falar que um mol de qualquer gás nas CNTPs, de condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4. Esse aqui é o nosso resumão, é o que a gente vai usar para resolver essas questões aqui. Quando eu tenho uma questão de relação numérica, eu preciso sempre destacar o dado e a pergunta da questão. Vamos tentar. Questão 1. Determine a massa de cálcio que corresponde a 2,5 mol desse elemento. Tá, a pergunta é a massa de cálcio. Tá aqui, destaquei a pergunta. E o dado numérico que ele deu pra gente foi 2,5 mol. Repara que essa questão está relacionando mol e massa. Por isso, eu vou vir aqui no meu resumo e procurar a relação que eu conheço entre mol e massa. Eu vejo que um mol de qualquer substância está para a massa molar. Tá, essa massa molar na tabela, né? Eu vejo que a do cálcio é 40. Sendo assim, eu posso colocar aqui um mol de cálcio está para 40 gramas, que é a massa molar dele, achei na tabela. Tá, a questão queria relacionar mol e massa, eu relacionei mol e massa. Agora eu preciso encaixar aqui embaixo o dado e a pergunta. O dado está em mol, vou colocar embaixo de mol, 2,5 mol. E a pergunta eu encaixo aqui x. Isso aqui nada mais é do que uma regra de 3, só o que eu preciso é multiplicar cruzada. Multiplicar aqui e multiplicar aqui. Isso fica aí, então, igual a 1 vezes x é igual a 2,5 vezes 40. Calculando 2,5 vezes 40, eu acho x é igual a 100.
como aqui é mol e mol, aqui grama, X saiu em grama. 100 gramas de cálcio. Respondi a pergunta. É sempre esse raciocínio que eu vou seguir. Embaixo, determine o número de átomos de cálcio em 0,5 mol desse elemento. O número de átomos é a pergunta. É o que ele quer saber. Tá aqui, destaquei. E o dado é 0,5 mol. Tá, conhece alguma relação entre número de átomos e mol? Deixa eu ver. Eu sei que um mol de uma substância sempre tem 6 vezes 10 a 23 espécies. Sendo assim, aqui eu posso dizer que 1 mol de átomos de cálcio vai conter, na verdade, 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora é só encaixar o dado e a pergunta aqui. O dado é 0,5 mol, coloco um mol embaixo de mol, aqui 0,5 mol. E a pergunta é o número de átomos, coloco aqui X. Regra de 3 de novo, vou multiplicar cruzado, tá aqui. E aí eu tenho que 1 vezes X vai ser igual a 0,5 vezes 6 vezes 10 é 23. E meio vezes 6 eu sei que dá 3. X é igual a 3 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Bem tranquilo, vou sempre cair em algo desse tipo, numa regra de 3. Para ficar bem claro, vamos fazer mais 2 exemplos e fechar a aula, tá bom? Para fechar nosso raciocínio, os outros 2 exercícios. Vamos seguir a mesma linha, pessoal. Determine o número de átomos existentes em 9 gramas de alumínio. Tá, a pergunta é o número de átomos. E aqui a massa que ele me deu foi de 9 gramas. Eu preciso, então, de uma relação entre número de átomos e massa. O que eu vejo é, se um mol tem a massa molar e um mol tem 6 vezes 10 a 23, eu não posso conectar eles diretamente. Eu não posso te dizer que 6 vezes 10 a 23 está para a massa molar, já que ambos estão para um mol. É o que eu vou fazer. Eu vou dizer, então, que 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio estão para a massa molar do alumínio. Fui na tabela periódica, achei lá 27 gramas. Nessa questão, como ele me dá 9 gramas, eu encaixo um X aqui. Vou multiplicar cruzado. X vai ser igual a 9 vezes 6 vezes 10 a 23, divididos por 27. Pessoal, é o seguinte, aqui o 27 ia multiplicar com um X. Aí eu já joguei ele dividindo. Isso aqui é matemática, regra de 3. Você faz do jeito que você se sentir mais à vontade. Eu aqui, por exemplo, não vou fazer essa conta difícil, não vou multiplicar e dividir tudo. Eu consigo ver que alguns números são múltiplos e aí eu corto. Por exemplo, 27 e 9 eu posso simplificar. Simplificar por 9 dá 1 e dá 3. Tudo bem? 9 vezes 3 dá 27. Simplifiquei. Posso simplificar também esse 3 com esse 6. 3, 6. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Desse jeito, repara que a conta já foi feita. Eu achei que X é igual a 2 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Pessoal, regra de 3 pode ser feita de muitas e muitas maneiras. Poderia ter visto as proporções daqui para cá, tudo bem? Por exemplo, daqui para cá eu tô vendo que está dividindo por 3. 27 gramas para dar 9 dividiu por 3. Para eu achar a resposta era só dividir por 3 aqui também. Posso fazer de vários jeitos. A parte da química é montar essa proporção. Depois a matemática você faz como você sentir à vontade. Na de baixo, vamos lá. Determine o volume ocupado nas CNTPs por 88 gramas de CO2. Estou vendo que a pergunta é o volume, só que repara, nessa questão é o volume nas
CNTPs. Se não fosse nas CNTPs, eu não poderia usar 22,4 litros, tá bom? E ele me deu aqui uma informação numérica, 88 gramas de CO2. Você está vendo aqui em cima uma relação entre volume nas CNTPs e massa? Eu estou vendo, por quê? A massa molar está para 1 mol e o volume de 22,4 litros está para 1 mol. Então, eu posso relacionar eles direto. Eu posso dizer que 22,4 litros está para a massa molar, que é o que eu vou fazer. Então, aqui para o CO2, vou dizer para você que 22,4 litros de CO2 está para a massa molar. Só que repara, como o CO2 é uma molécula, eu preciso calcular. Vou usar aqui de rascunho rapidinho. CO2 vai ser uma vez a massa do carbono, 12, mais 2 vezes a massa do oxigênio. Olhei na tabela e é 16. Isso aqui me dá 44 gramas. A gente já até tinha feito isso ao longo da aula, mas fiz de novo para lembrar. Aqui a massa molar é 44 gramas. Encaixa o dado e a pergunta embaixo. O dado é 88 gramas. E aqui eu coloco o meu X, a pergunta, o volume. Ó, regra de 3 de novo, multiplica cruzado, só que agora eu vou te mostrar um outro jeito de fazer. Você tá vendo que daqui para cá multiplicou por 2? 2 vezes 44 dá 88. Para eu achar X, pessoal, é só eu vir aqui e multiplicar por 2 também. X vai ser 44,8 litros de CO2. Ah, eu poderia montar a minha regra de 3 e multiplicar cruzado? Poderia, sem problema nenhum. Só estou te mostrando aqui como é matemática. Eu posso fazer do jeito como eu me sentir à vontade, que é uma proporção, então do jeito que eu fiz também tá certinho. Então é isso, pessoal. Eu sei que foi um pouco corrido, mas é para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês aproveitem, que isso fique bem claro e beijos, até a próxima.